Nesse vídeo nós vamos aprender sobre o set no JavaScript, que é um novo tipo de estrutura de dados que traz novos poderes aí para as nossas mãos como desenvolvedor e que vai permitir vocês aí novas possibilidades para que você não consiga fazer muito código redundante, sendo que o set já resolve. E você, já conhece o set? Nessa aula vai ser super prática, tá bom? A gente vai botar a mão no código bastante com demonstrações, a gente vai ver como é que cria alguns até conjuntos, interseção, união de conjuntos, tudo utilizando o set, beleza? Fala galera, eu sou Ayrton, esse é o canal Programador a Bordo e se é a primeira vez que você está chegando aqui nesse canal e ainda não é inscrito, se inscreva, tem muito conteúdo de desenvolvimento de JavaScript, então se inscreva, ative o sino para receber as notificações de quando chegar novos vídeos, deixa o like no vídeo. Então vamos para essa aula. Só antes de começar, eu quero dizer aqui que essa aula eu estou retirando, é uma aula real de fato que eu peguei lá do JS Raiz, que é o meu curso de JavaScript, o link está no primeiro comentário fixado. É uma aula que eu peguei e estou trazendo aqui, beleza? Então vocês vão ver até que eu estou com outra roupa, mas vamos para a aula que está muito boa. Continuando aí com os novos tipos de estrutura de dados, um outro que surgiu também a partir do ECMAScript 6, assim como o map, é o set. Um grande benefício aí do set é que ele não permite valores repetidos. E vocês vão ver o quanto que isso é importante aí para nossa aplicação, para aplicações no geral, a estrutura de dados. Ele lembra um pouco o map, porém o set ele não tem chaves, ele não é um par de chaves o valor, ele permite simplesmente valores, ele lembra listas, certo? Lembra que eu falei de lista, que é um array de tipos primitivos, por exemplo, ou até uma coleção, né? Ele lembra um array, de fato, ele não tem chave, ele simplesmente tem valores e ele não permite valores repetidos. Para iniciar um set, assim como o map, ele não tem um valor literal dele, você tem que vir aqui de fato passar um set, new set, você instancia a classe set. Bom, desse jeito aqui a gente está inicializando um set vazio, ok? Eu posso vir aqui dar um console log no set, ele é um set vazio. Se eu quiser inicializar ele com algum valor, basta passar aqui os parênteses, como se fosse uma invocação mesmo, e aqui eu passo os valores, eu posso passar aqui qualquer valor, tá vendo? Passei um number, agora eu passei um objeto, agora eu vou passar uma string, agora eu vou passar aqui um booleano. O meu set ele tem 4 valores dentro dele. E como eu disse, o set ele não permite valores repetidos. Se eu vir aqui, por exemplo, já tem um 100 dentro do meu set. Se eu vir aqui e passar um 100 aqui embaixo, ele não vai adicionar. Se eu passar mais um, aqui dentro do array, né? Se eu passar aqui, outro 100, não vai ser adicionado. Se eu passar um outro through, não vai ser adicionado. Se eu passar um outro hello road, não vai ser adicionado. Agora se eu vir aqui e passar um name oi, um objeto idêntico, ele vai adicionar pela mesma questão lá quando eu defino chaves de mapas e que eu quero acessar eles. Esse objeto aqui, por mais que ele seja idêntico a esse objeto aqui embaixo, eles são distintos, eles não são o mesmo. Então por isso que ele permite, nesse caso, passar objetos. Se eu não quiser objetos repetidos dentro do meu set, eu teria que vir aqui, por exemplo, e fazer aquele mesmo esquema. E agora sim, eu passo para cá, para o meu set, esse objeto. Observe que aqui ainda está idêntico, mas se eu vir aqui agora e trocar esse objeto que está aqui, tirar ele daqui e passar a constante obj, ele não vai permitir adicionar, porque ele sabe que é o mesmo objeto que está lá dentro e não deixa ter duplicado. O set em si, ele tem alguns métodos, assim como tem os métodos lá do map, ele tem alguns métodos bem interessantes também. Ele tem, por exemplo, a propriedade size também para você saber a quantidade de elementos que tem dentro do seu set. Ele tem aqui os métodos add, diferente do set lá do map, né? Se você quiser adicionar um valor dentro do seu mapa, você tem o método set, porque você está definindo ali um par de chave valor. Aqui você está adicionando um valor dentro do set, porque não tem chave. Então, é a maior diferença aí de nomes de métodos para o map, é que lá é set, aqui é add. Okay? Então, se eu quiser adicionar um valor dentro do meu set, é só dar um add. Ele também tem um res, se você quiser verificar se tem um valor lá dentro do seu set, ele tem o delete. Se você tem a propriedade que você quer deletar, você pode passar o delete. Você tem o clear para limpar todo o seu set também. Você tem o método values, que ele retorna lá todos os valores que tem. Ele não tem o keys, porque não existe keys dentro do set, ele só tem os values.
ele também permite o entries. Esse entries é bem legal porque tu dá um set.entries, ele vai retornar aquela estrutura, né, de array de chave valor. Como o set não tem chave, ele vai retornar como chave, como se fosse index, vai retornar 0, vai retornar 1, vai retornar 2, e você consegue facilmente fazer uma conversão de set para map, dando um set entries e passando essa instância para dentro do map. E ele tem aqui o método forEach para você iterar um set. Bom, então, certo, aqui, ó, por exemplo, o seu set, aqui eu defini como uma constante chamada set. Deixa eu imprimir aqui. Não, imprimir não, vou dar um set.add. Eu quero adicionar um novo valor. Vou adicionar aqui uma string chamado teshima. Vou adicionar um array aqui, red, RGB, red, green, blue. Eu posso vir aqui, certo? E dar um set.size. Vou ter a quantidade de elementos, ó, tem 6 elementos dentro do meu set. Eu posso vir aqui e dar um set.res. Por exemplo, teshima. Ele vai retornar verdadeiro para mim porque tem essa string lá dentro, esse valor lá dentro. Bom, a maioria dos outros métodos vão ser iguais, o delete, o clear, o values, o entries, o forEach, foram métodos que eu já mostrei lá do map, eu não vou repetir aqui porque basicamente são idênticos, tá? E se você quiser explorar eles, você testa aí, volta na aula de map, vocês vão ver lá como é que usa, é basicamente idêntico ao set, vale a pena você estar explorando e para estar praticando. Mas aqui eu vou continuar porque eu tenho muita coisa interessante para mostrar para vocês nessa aula aqui sobre o set. Como eu disse, né, o set ele não permite valores repetidos, isso permite coisas fantásticas para fazer com o set, que nos ajuda muito aí quando está desenvolvendo programas. Como o set ele é iterável, eu consigo facilmente também transformar ele para um array através de um iterável. Então olha só, simplesmente passando o set, ou se eu quiser eu posso invocar o entries, vai dar no mesmo aqui, vai dar quase no mesmo, né? Se eu vir aqui dar um entries, depende da forma que você quer transformar um array, mas o array from converte qualquer iterável para array. Então se eu quiser utilizar algum método de array a partir de um set, eu consigo converter para array, utilizar um método, depois transformar em set novamente ou em map, eu consigo brincar aí nessas conversões, tá bom? Então aqui eu converti para array, ó. Observe que a chave, na verdade a chave, eu falei besteira lá no início, a chave ela não é índice 0, índice 1, desculpa, foi errado essa parte. As chaves, ela repete o valor, tá bom? Então olha só, se eu venho aqui e dou um console log em set entries, na verdade as chaves, vou ter que dar um array from aqui, as chaves, olha só, deixa eu dar um oi aqui só para me localizar, aqui ó. As chaves, ele vem no formato de entries, aquele meu array, onde na primeira posição é a chave, na segunda posição é o valor de fato. Como o set não tem chave, ele bota a chave o mesmo elemento do valor. Então aqui ó, o meu valor é 100, ele vai adicionando como chave 100. Aqui o meu valor é um objeto, name, oi oi, ele adiciona como chave o name, oi oi. E assim vai, ó. Vocês vão ver que a chave sempre repete o valor. Tá certo? Então aqui eu poderia facilmente transformar ele em um map fazendo o set.entries. Ok? Então agora eu tenho um mapa onde a chave é a mesma coisa que o valor, acaba sendo a mesma coisa que o valor, né? Mas o entries, na verdade, em vez de retornar 0, 1, 2, 3, como eu falei, não. Ele bota como chave o mesmo valor do valor, tá certo? E aqui, graças a essa recurso dele de esse tipo de estrutura de dados não permitir ter valores duplicados, ele permite com facilidade fazer algumas operações como união, relembrar o tempo de escola aí, interseção e também diferença. Como é que a gente faz união entre dois ou mais conjuntos, interseção e também diferença? Vamos ver aqui como faz cada um com o set. Vocês vão ver que é muito simples. Eu vou criar um escopo de bloco aqui utilizando chaves. Por que eu vou utilizar um escopo de bloco? Porque aqui eu estou no escopo global aqui do meu arquivo, certo? Então eu não conseguiria ter constante do mesmo nome. Então, por exemplo, eu quero criar aqui uma constante chamada conjunto 1, que vai receber um array. Se eu quiser criar a mesma constante com o mesmo nome, eu não conseguiria. Ele vai dar problema. Por isso que eu crio um novo escopo de bloco. Se eu vir aqui e crio um novo escopo de bloco aqui embaixo, ele não vai dar conflito, porque eles estão em escopos diferentes, tá bom? Então eu vou utilizar a chave só para fazer esses escopos. Então eu vou criar aqui dois conjuntos e eu quero pegar a união entre eles.
E o que é a união? Eu quero pegar todos os valores dos dois conjuntos e gerar um novo conjunto sem ter valores repetidos entre eles. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui o valor 1, a string hello, o false, o outro número aqui. E aqui no meu conjunto 2, eu vou ter, vamos dizer aqui, hello, já repetindo, 200 e true e o 1. Então eu quero fazer essa união desses dois conjuntos sem ter valores repetidos. Seria simples, basta vir aqui, ó, const set igual a new set, ok? Para o meu set, quando eu quero passar valores para o meu set, eu passo um array, certo? E aqui sim eu passo os valores, como a gente viu aqui em cima, né? Quando eu instancio o set para passar os valores para o meu set, eu passo todos os valores dentro de um array. Então aqui eu quero fazer o seguinte, eu quero criar a união entre esses dois e remover os duplicados. Para isso é muito simples, basta vir aqui, ó, espalhar o conjunto 1, espalhar o conjunto 2 e pronto. O que significa que eu passei para o meu set um array com todos os valores dos dois conjuntos e aí o próprio set vai tratar de remover os duplicados. Se eu vir aqui, ó, e dar um console no set, vocês vão ver, ó, que tem sim os valores dos dois conjuntos, de todos os conjuntos, menos duplicados. Então o valor 1, ó, que estava nos dois conjuntos, apareceu só uma vez. A string hello apareceu só uma vez. Aí aqui tem o false, tem o valor 100, que é do primeiro conjunto, depois tem o 200 e depois tem o true. Então agora sim eu tenho o valor dos dois conjuntos. Se eu viesse aqui, ó, imprimir isso aqui, eu tenho uma união também. Só que sem o set os valores são duplicados, ó. Tem 2 hello, tem 2 1, ok? Desse jeito que eu fiz aqui agora, não, eu passei para o set e ele removeu os duplicados. Isso aqui eles são arrays, mas isso aqui também poderia ser um set. Poderia ter ele ser um set aqui, ó. Ok? Vai dar no mesmo. Por quê? Porque quando eu faço spread aqui, é como se eu tivesse... Eu estou de fato transformando um iterável, que é o conjunto 1, que é o set, em um array. Então, quando eu espalho um conjunto, eu estou transformando em um array automaticamente. Assim se faz um conjunto. Agora, como é que se faz a interseção? Vou criar aqui também, vou copiar aqui, ó, esses dois conjuntos. Aqui embaixo eu vou deixar aqui em cima eu vou deixar união. A interseção, o que é a interseção primeiramente? É criar um novo conjunto, mas só com os valores em comum entre os dois conjuntos. Então, por exemplo, quais são os valores em comum entre esses dois conjuntos? É o número 1, ela está presente nos dois conjuntos, e a string hello, ela está presente nos dois conjuntos, tá bom? Então, é assim que a gente faz interseção, é isso que é a interseção. Como é que é o script disso? Basicamente, eu tenho que vir aqui, ó, eu vou transformar o meu conjunto 1 em um array, espalhando o conjunto para dentro de um array, e vou dar um filter nele. Ó, vou dar um filter nele. Vou até criar uma função tradicional aqui em vez de escrever uma arrow function, e aqui eu vou ter o meu valor. Ou seja, aqui na iteração aqui do meu filter, o valor vai ser primeiro 1, depois o hello, depois o false, depois o 100. E aí, eu quero filtrar o conjunto 1 só com os valores que tem também no conjunto 2. Para isso, basta fazer o seguinte, ó, return conjunto 2.res, esse valor. Lembrando que o set, assim como o map, ele tem um método res. Eu consigo pegar o set ou o meu map, dar um ponto res e verificar se tem um valor lá dentro. O set, né, que é o que a gente está utilizando aqui, ele também tem um método res. Então, basicamente, eu estou dando um filtro no conjunto 1 e eu estou filtrando apenas se esse valor do conjunto 1 está presente também no conjunto 2. Então, só de eu fazer isso, ele já retornou aqui para mim, ó. Aqui, ele está imprimindo aqui para mim, ó, o 1 e o hello. Tá vendo? 1 e o hello. Então, basicamente, aqui a gente já tem a interseção dentre eles. E aqui, no caso, ele está retornando para mim um array, mas eu posso converter ele em um set novamente. Ó. New set, como ficou muita coisa, né? Vou fazer o seguinte, deixa eu tirar esse console log. Ó. Isso aqui é o meu filter. Eu vim aqui dar um new set, que vai receber todo esse filtro. E aqui eu vou pegar aqui, ó, const interseção igual a new set. E aí sim eu passo para o set um array já filtrado, tá bom? Que vai estar toda aquela lógica que eu mostrei anteriormente de filtro, verificando se tem um valor ou não. Ele vai retornar no fim um array que eu passo para o set espera um array com os elementos que eu quero. E aí sim aqui minha interseção é um novo set que tem
de fato, há interseções entre esses dois conjuntos, apenas um e apenas o hello. Se eu botar aqui mais algum valor que esteja entre os dois conjuntos, por exemplo, true só está no segundo. Se eu botar aqui também no primeiro, ele vai aparecer aqui para mim. Ó. Então, abemos uma interseção. Para fechar aqui essa parte aqui, eu vou mostrar a diferença. Criar um novo bloco, diferença. Galera, a diferença... O que é a diferença, tá? A diferença entre dois conjuntos, por exemplo, é tudo que tem no conjunto 1 que não tem no conjunto 2. Isso é a diferença. Quando a gente fala de união, interseção, diferença, eu tenho dois conjuntos e eu quero só pegar os valores do conjunto 1 que não tenha no conjunto 2. Então, o que tem aqui no conjunto 1? Eu vou copiar o mesmo código aqui, ó, as mesmas constantes. O que tem no conjunto 1 que não tem no conjunto 2? Apenas, ó, um tem nos dois conjuntos, então não vem. O hello tem nos dois conjuntos, então não vem. O false só tem no conjunto 1, então entra para minha lista. O valor 100 também, só tem no primeiro conjunto, então vem para minha lista. O true está nos dois conjuntos, está no segundo conjunto, então não me interessa. Então aqui deveria retornar só false e 100. Cara, a lógica é exatamente a mesma daqui, ó. Exatamente a mesma, tá? A mesma, só vai mudar uma coisinha, que aqui em vez de verificar que tem, eu quero que ele não tenha. Então, ó, eu estou filtrando o conjunto 1, utilizando filter. Filter não é método de set, por isso que eu primeiro transformo o meu conjunto, que é um set, para dentro de um array. Ele sendo um array, eu dou um filter, e aí eu só quero filtrar, eu só quero que retorne para esse array os elementos que não tiver no conjunto 2. Ok? Então eu só inverti. Antes eu queria que tivesse, agora eu quero que não tenha. Então aqui no final, eu vou trocar aqui interseção para diferença, né? Diferença. Agora sim eu tenho a diferença entre dois conjuntos. Então olha como é que ficou muito fácil fazer união, interseção e diferença utilizando set, porque set não deixa valores duplicados ali dentro. Lembrando que objetos tem que ser exatamente o mesmo objeto, não um objeto parecido, ok? Então fica muito fácil, né, transformar set para map, map para array, array para set, set para array e por aí vai, e você consegue obter aí o forte de cada estrutura de dados diferente. Lembrando que o set também é iterável, né, então você consegue iterar ele utilizando o loop for, óbvio. E para fechar, vamos falar rapidamente sobre o weak set, certo? Aqui, ó, a gente também inicia ele aí utilizando new, operador new, weak set, e o weak set ele se parece um pouco com o weak map. Por quê? Porque ele é uma verdadeira caixa preta, ele não tem método size, ele não é iterável, ele não tem... Uma coisa que eu esqueci de falar sobre o weak map, né, é que o weak map ele não tem o método clear por questões de segurança mesmo. Esses métodos, essas classes Wikimap e Wikset é para ser uma espécie de segurança. Então você só consegue resgatar valores lá dentro se você tem tanto o Wikset ou o Wikimap, e se você tem também a chave. E você não tem iteradores, porque você não pode saber o que tem lá dentro, a não ser que você tenha a chave. E ele não tem o método clear, porque ele permitiria você apagar todos os valores lá dentro. E como ele trabalha com proteção, ele não tem um método clear para você apagar tudo o que tem lá dentro. A não ser que você tenha a chave, você consegue apagar aquela chave. O Wikset ele é igual ao set, porque ele não tem chave. Então o Wikset, assim como o set, ele só tem valores. Então ele tem um método add, você consegue ficar adicionando valores dentro do seu set. Semelhante ao set também, ele não permite valores repetidos. Então se você adicionar um valor repetido, ele não vai deixar. E o Wikset, cara, ele só tem alguns métodos. Ele só tem o método add, ele só tem o método has e o método delete, certo? Ele não tem for each, não é o iterável para você iterar, ele não tem o get, cara, ele não tem o get. Então é um caso muito específico de você precisar utilizar o Wikset. Ele é mais como uma estrutura de controle ali, se você quer adicionar valores dentro do seu Wikset e você quer verificar se aquele valor está lá dentro para fazer alguma coisa, e o Wikset ser uma caixa preta. E semelhante ao Wikimap, o Wikset ele também não... Se você adicionar um objeto ali dentro e a sua aplicação deixar de usar aquele objeto, ou você botar aquele objeto como null, o Garbage Collector vai ir lá, vai apagar esse valor da memória, mesmo que ele esteja sendo referenciado dentro do seu Wikset. O Wikset não impede que ele seja apagado da memória, que ele não impede que o seu Garbage Collector limpe ele da sua memória só porque você está referenciando ele dentro do seu Wikset. Diferente do set,
Se você tem um objeto dentro do seu set e você para de usar aquele objeto na sua aplicação, se você apaga esse objeto durante o seu código, ele não vai perder esse valor em memória porque ele ainda está referenciado dentro do seu set ou dentro do seu map. Já o Wikimap e o Wikset não impede que seja apagado lá da memória. O Garbage Collector vai lá e limpa esse espaço da memória e deixa de utilizar esse espaço, ok? Então esse é o Wikset, tá bom? Eu consigo vir aqui e dar um wikset.add, por exemplo. Como eu disse, né, o Wikset, assim como o Wikimap, ele não vai estar permitindo aqui eu dar um add. O meu Run.js, como eu falei, às vezes ele dá uma bugada, por exemplo, que era para ele estar reclamando que ele não permite eu adicionar a chave. Deixa eu ver se eu comentando todo o meu código aqui, ele vai respeitar. Pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou apagar temporariamente toda essa parte aqui para cima. Agora sim, às vezes o Run.js dá uma bugada. Então, eu tentei adicionar um valor primitivo, ele reclama. Ele não permite que eu adicione valores primitivos, assim como o Wikimap. Eu tenho que adicionar um objeto, tá bom? Os principais tipos de valores adicionados como chave de Wikimap, de Wikset, são objetos. E desse jeito que eu estou fazendo aqui, eu nunca mais vou conseguir acessar, né? Porque eu só estou passando uma vez. Eu tenho que antes armazenar esse objeto em algum lugar, certo? Para eu conseguir depois verificar se ele está lá dentro. Então, olha só, adicionei ele aqui embaixo, ok? Se eu vir aqui e dar um res, aí sim ele vai retornar verdadeiro para mim, beleza? E é claro, ele também não permite eu adicionar valores duplicados. Por exemplo, adicionar dois objetos iguais, não faz nem sentido, porque se eu dou um get eu só vou conseguir acessar um de fato, né? Então deixa eu retornar todo o código que estava aqui em cima antes. Voltou a ficar bugado provavelmente. E o Wikset é basicamente isso aí, cara. Não tem muita coisa para se falar. Ele não permite valores duplicados lá dentro. Ele é uma verdadeira caixa preta. Ele, assim como o Wikset, ele não impede de que, se um valor não é mais utilizado, de o Garbage Collector ir lá e limpar esse dado que está ocupando a sua memória, só porque está referenciado dentro do seu Wikset, ele não impede. E basicamente ele só tem o método add, o res, e também, claro, tem o delete. Eu posso vir aqui e dar um delete se eu tenho tanto o meu Wikset quanto a minha chave, eu posso vir aqui e apagar. Se eu vir aqui depois e dar um res no meu obj, ele vai retornar falso porque diz que não existe mais. Então o Wikset, eu acho que é o menos que a gente vai precisar utilizar, vai ser um caso muito específico se você precisar, porque ele é uma verdadeira caixa preta, só tem esses métodos, ele não é iterável, tu só consegue adicionar, verificar se está lá dentro e deletar. Então ele é muito uma estrutura para você controlar de alguma forma aí algumas coisas, impedir que outros códigos, alguma coisa assim, consiga ter acesso aos dados lá dentro, tá bom? Ele é a verdadeira caixa preta.